Olá, meu nome é Letícia. Estarei apresentando o nosso trabalho, cujo título é Comunidade Ictiofaunística do Córrego Moeda, Bacia do Alto Paraná, Composição, Estruturas e Atributos Ecológicos. Autoria de Letícia de Oliveira Manuel, Nereida Alves Almeida Vilauba e professora Maria José Alencar Vilela. A distribuição e a abundância das espécies de peixes de riacho podem ser influenciadas por características ambientais relacionadas ao meio aquático e às suas margens. Os córregos na região de Três Lagoas têm sido intensamente impactados por diversos fatores, incluindo supressão ou diminuição da vegetação ripária, assoreamento e substituição das coberturas vegetais nativas por pastagens, e mais recentemente por extensos plantios de eucalipto, entre outros, cujos efeitos podem incidir sobre as comunidades desses sistemas, geralmente mais frágeis diante das mudanças. Nesse sentido, nosso trabalho teve por objetivo avaliar a estrutura e composição da ictiofauna do córrego Moeda, um afluente da margem direita do rio Paraná, no município de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Foram realizadas 8 campanhas trimestrais, de fevereiro de 2012 a novembro de 2013, em 2 pontos amostrais: o P1, a montante da ponte sobre a rodovia MS 395, e o P2, na foz do córrego Moeda, no município de Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul. Na amostragem de ictiofauna foram utilizados os seguintes petrechos de pesca experimental: rede de espera, peneira e rede de arrasto. Em campo, foram realizadas a triagem das amostras e a identificação dos exemplares, procedendo-se então à biometria, que constituiu na medição do comprimento padrão, utilizando um ictiômetro, e massa corporal, utilizando balança analítica. Os peixes capturados eles foram identificados com base na literatura, os trabalhos pertinentes, e os exemplares capturados e identificados no local foram manuseados em tempo necessário para sua devolução ao ambiente. Os peixes que não apresentavam condições de sobrevivência foram acondicionados em saco plástico etiquetados, separados por estação amostral, tipo de ambiente e artefato de pesca e fixado em formol a 10%. Em laboratório, os exemplares foram transferidos para a solução de álcool 70 e disponibilizados para depósito como material testemunho no Laboratório de Ictiologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Três Lagoas. Foram calculados os atributos ecológicos, bem como a riqueza de espécies, a abundância numérica, o índice de diversidade e hectabilidade. E para analisar a estrutura da comunidade, foram utilizadas as análises de Permanova, Onway e Simper, ambos utilizando os programas estatísticos PEST, Biostat 5.0, com valor de significância P menor que 0,5. Resultado de discussão. Foram capturados 296 exemplares, sendo 127 no ponto 1 e 169 no ponto 2, distribuído em 5 ordens, 17 famílias, 33 gêneros e 41 espécies. Houve a predominância da ordem Carassiformes e Siluriformes, totalizando 85,4% das espécies coletadas. Aqui apresenta uma lista das espécies e a abundância numérica, a origem e a causa de ocorrência dos peixes coletados no córrego Moeda, afluente da margem direita do rio Paraná, no município de Três Lagoas. Então, eu vou passar rapidamente, porque é uma lista com 41 espécies coletadas. E em termos de abundância numérica, em ambas as áreas, a ordem Carassiformes foi a mais abundante, com destaque para a espécie Cynodus moencausi,
e Astyanax lacustre, seguida da ordem Siluriforme, destacando-se a espécie Pimelodus maculatus, conhecida popularmente como mandi, principalmente no sítio 2. Observou-se baixa abundância para as ordens Cicliformes, Pleuronectiformes e Cyprinodontiformes. Quanto à riqueza de espécies, os maiores valores foram de Carasiformes e Siluriformes, corroborando com o padrão esperado para os ambientes de água doce neotropical. Quanto à origem da fauna, no ponto 1 foram registradas 19 espécies autóctones, ou seja, aquelas que ocorrem naturalmente no Rio Paraná, e 3 espécies introduzidas, identificadas como alóctones. E no P2, 20 espécies eram autóctonas e 12 alóctones, que foram introduzidas no ambiente, nessa bacia do Alto Paraná. Quanto à estrutura da comunidade, os resultados demonstraram diferenças na riqueza e diversidade de espécie entre os sítios amostrais. Então, observamos que os valores com asterisco são os que tiveram diferenças significativas. Então, a abundância no ponto 1 foi de 127, no ponto 2, 199, a riqueza, 22 espécies no ponto 1, 32 no ponto 2, a diversidade, 2,22 e 3,03, equitabilidade, 0,71 e no ponto 2, 0,87. Então, houve diferença significativa quanto à riqueza e a diversidade de espécies entre os sítios amostrais. Ainda sobre a estrutura de comunidade, a análise de Permanova mostrou que houve diferença significativa entre as áreas amostrais, sendo que as espécies Cynodus moenchausi e Astyanax lacustre foram as espécies que mais contribuíram para a diferença. Cabe destacar que essas espécies possuem grande plasticidade fenotípica e são tolerantes às interferências antrópicas, segundo Benedito Cecílio e Agostinho, de 1997, e Seneviva Bastos e Casati, em 2007. Tal resultado pode estar relacionado à maior heterogeneidade de hábitats no ponto 2, como mata ciliar mais preservada, presença de macrófitas aquáticas e de troncos submersos, que oferecem locais para forrageamento, reprodução e abrigo contra predadores, além de uma maior proximidade à calha do Rio Paraná. E no sítio P1, ao contrário, a mata ripária encontra-se bastante reduzida, ausente em alguns trechos, refletindo em um maior assoreamento, menor profundidade e menor variabilidade do substrato, aspectos que devem colaborar para a diminuição da diversidade de espécies de peixes, o que pode justificar, pelo menos em partes, os nossos resultados observados. Considerações finais. Os resultados apontaram a influência da estrutura física de cada trecho sobre a estrutura da ictiocenoses, sendo que as maiores diversidades específicas foram registradas nos trechos de maior complexidade estrutural, confirmando a importância da preservação da vegetação marginal dos riachos, que é essencial à manutenção da biota aquática. Segue as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho e agradeço pela atenção. Muito obrigada.